Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade à nossa resolução da Unesp 2019, venho agora trazer para vocês a questão 87. Uma questão que envolve função afim com função quadrática. Uma questão bastante bacana, que é a seguinte. Em relação a um sistema cartesiano de eixos ortogonais com origem 0, 0, um avião se desloca em linha reta de O até P, mantendo sempre um ângulo de inclinação de 45 graus com a horizontal. A partir do ponto P, o avião inicia uma trajetória parabólica dada pela função f de x igual a menos x² mais 14x menos 40, com x e f de x em quilômetros. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica, que é o ponto V, o avião passa a se deslocar com altitude constante em relação ao solo representada pelo eixo x. Em relação ao solo, ele pergunta, do ponto P ao ponto V, a altitude do avião aumentou em quanto? Bom, pessoal, a ideia é o seguinte. O ponto P ele vai ter uma certa altitude, que é esse risquinho que eu estou marcando para vocês. O ponto V terá uma outra altitude. E ele pergunta o seguinte, qual é a variação das altitudes do ponto P ao ponto V? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou calcular o y do vértice, beleza, que é a ordenada que eu estou precisando. Depois, esse ponto P, ele se dá pela interseção da reta que passa pelo ponto AP e o gráfico da minha parábola. E como que a gente encontra essa reta que passa pelo ponto AP? Pensemos o seguinte, pessoal. Aqui seria uma função que eu vou chamar de g de x. Como ela é uma reta, ela dá forma a x mais o quê? Mais b. O A é o meu coeficiente angular. Ele é dado pela tangente do ângulo. Ele é, então, a tangente de 45 graus, que você já sabe que é igual a 1. O ponto B é o ponto onde o gráfico toca o eixo y. Ele passa pelo zero, então significa que o meu B é igual a zero. Juntando essas informações, a minha função g ela vai ser da forma a vezes x, ou seja, 1 vezes x, que é só x. Então, essa seria minha função g. E eu quero a interseção dela com a minha parábola. Isto é, quando que g de x é igual a f de x? Então, x é igual a menos x² mais 14x menos 40. Que para resolver, a gente vai isolar aqui e deixar tudo de um lado só. Então, vai ficar menos x² mais, 14 vai em 1, 14 menos 1 dá 13. Então, mais 13x menos 40 igual a zero. Beleza, pessoal. Utilizando aqui a fórmula de Bhaskara, a gente vai ter x é igual a menos 13, mais ou menos. O delta aqui vai dar 9, então vai ficar raiz quadrada de 9 dividido por menos 2. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, pessoal. O primeiro x aqui vai ser menos 13, raiz quadrada de 9 é 3, mais 3, dividido por quanto? Dividido por menos 2. Menos 13 mais 3 dá menos 10. Menos 10 por menos 2 vai dar 5. E o segundo x aqui vai ser menos 13, menos 3, dividido por 2. Então, menos 13 com menos 3 dá menos 16. Dividido aqui por menos 2, né? Me desculpe, vai dar o quê? Vai dar 8. Bom, pessoal, o ponto P é o primeiro ponto de encontro entre a reta e a parábola. Então, significa que ele é o menor valor de x encontrado. Então, x igual a 5. E aí, fechou. Então, significa que a abscissa do ponto P é 5. Como a função ela leva um elemento nele mesmo, o g de 5 é igual a 5. Que vai ser a altitude do ponto P. Para eu achar o V, eu preciso saber o y do vértice. E o y do vértice, pessoal, é dado por menos delta sobre 4a. E aí a gente está calculando a função f. E aí como que a gente faz? Menos quem é o delta? b², então vai ficar 14 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 40. E aí dividido por 4 vezes menos 1. Isso aqui vai dar o seguinte, pessoal, vai ficar menos, aqui vai dar 36, então vai ficar menos 36 dividido por menos 4. Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 36 sobre 4, que é igual a 9. E aí eu acho, então, o y do vértice, que é 9. E ele pede a diferença entre eles, ou seja, pessoal, 9 menos 5 é igual a 4. E aí a alternativa correta é a alternativa D. Beleza, pessoal? Então essa foi a questão 87. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo. Tchau! Não se esqueça, hein? Se inscreva no Mateca.